Bem, meus amados, nós estamos falando de um tema muito importante: características da vida do verdadeiro cristão. Nós não temos nenhuma presunção de pensar que vamos esgotar o assunto. Não temos nenhuma presunção de pensar que vamos falar tudo dentro do tema. Se você quer saber todas as características da vida de um verdadeiro cristão, leia a Bíblia Sagrada. Leia o Novo Testamento, que é a manifestação da graça, a revelação para a igreja, e cumpra o Novo Testamento na sua vida, e você então vai descobrir todas as características da vida de um verdadeiro cristão. O que eu quero fazer é confrontar você, é despertar você, para você fazer uma análise introspectiva de que tipo de vida cristã você está levando. Como é a sua vida cristã? Apenas para te chamar a atenção, para que você possa fazer uma análise. Será que eu, você, nós, estamos realmente vivendo uma vida cristã no que tange a totalidade da palavra, a extensão toda do que significa viver a vida cristã? Então a minha intenção e o desejo do meu coração, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, é despertar você, para você analisar onde é que você tem que melhorar, ou que tipo de vida cristã você está praticando. Também quero aproveitar, antes de ler o texto, se você está com um telefone celular, eu vou deixar isso gravado para sair na televisão, porque serve para tudo que é igreja. Aprenda a desligar o seu telefone celular quando entrar na casa do Senhor, número 1. Número 2, se você está com criança aqui e ela começar a chorar, você desce aqui embaixo no primeiro piso da igreja, e ali tem bebedouro, dá água para a criança e tal, porque criança é assim mesmo, ok? Criança pequena. Se teu filho é crescidinho, controla ele aí do teu lado. Começa a ensinar a criança a amar e a respeitar a casa de Deus. Tem pai que traz pipoca, chiclete, pirulito para o garoto dentro da igreja. Aprenda, ensina seu filho a amar a casa de Deus e a respeitar esse lugar. Pipoca, pirulito, chiclete ou qualquer outra bala que você quiser dar, é lá fora. Eu estou falando isso porque meus 3 filhos já estão crescidos e foram criados na casa do Senhor dentro desse prisma. Aqui não tem um falso moralista hipócrita mandando você fazer uma coisa que eu não pratiquei. A minha esposa sempre fez assim, porque nós concordamos desde cedo. Primeiro, garoto crescido não fica correndo na igreja. Senta aqui do lado da mãe, exerce a tua autoridade. De vez em quando eu vou numa igreja aí que reúne assim 3, 4 pirralhos, parece até, e fica tirando para o ímpar para o pique dentro da igreja. Pique dentro da igreja, sabe? Pá, eu sou ímpar. Eu digo, não, eu não acredito no que eu estou vendo. Aí fica, corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá. Graças a Deus aqui isso não tem. Eu estou aproveitando o programa de TV até para instruir você, meu irmão, a ensinar a seu filho a respeitar a casa do Senhor, o lugar que é consagrado para prestar um culto ao único Deus verdadeiro, ao Senhor de toda a glória. Merece a reverência, merece o respeito e a adoração. Isso é só a introdução, imagine o que vem depois. Vamos nós, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 11, versículo 26, a segunda parte, é o texto base que nós estamos usando para falar sobre as características da vida do verdadeiro cristão. A segunda parte, Atos 11, 26, a segunda parte. Diz assim a palavra do Senhor: em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Eles viviam o que diziam ser. E como eles viviam o que diziam ser, as pessoas da sociedade
de Antioquia disseram: pessoal que vive a vida cristã são cristãos, porque eles viviam aquilo que eles acreditavam e aquilo que eles diziam ser. Vamos para a 10ª característica, estou certo? Pessoal aqui que está anotando, para a 10ª característica de uma verdadeira vida cristã. Bem, a 10ª característica é de que um verdadeiro cristão, ele é um transformador inconformado. Essa é uma característica de um verdadeiro cristão. Ele é um transformador inconformado. Que é isso, pastor? A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, isso é, não tome a forma desse mundo. E o que significa a palavra mundo nesse texto de Romanos 12, 2? Mundo é o sistema dirigido e dominado pelo diabo. Mundo é o sistema onde o pecado impera. O verdadeiro cristão, ele não se conforma com esse status quo da sociedade, com a sociedade vivendo uma vida dissoluta, sem limite nenhum, uma vida de pecado, de desobediência a Deus. Queridos, os estudiosos do comportamento humano chegam à seguinte conclusão: isso não se fala em televisão, porque o que você vê na televisão é meia dúzia de libertinos que não tem compromisso com Deus nem com a família, ensinando conceitos maléficos à sociedade. Mas sabe o que teóricos do comportamento humano, o que eu vou falar é científico para você, sabe o que eles falam acerca do comportamento do ser humano? O seguinte: quanto mais você eliminar os limites para o ser humano e para a sociedade, mais o ser humano se torna insaciável. Quanto mais você legaliza tudo na sociedade, mais o ser humano se torna insaciável. É um poço sem fundo. E o que essa sociedade está fazendo é legalizar toda safadeza e pouca vergonha e mazela que leva o homem à perdição. E um verdadeiro cristão, ele não se conforma. Ele não se conforma com essa campanha violenta da legalização do aborto, que é um crime diante dos homens e de Deus. Ele não se conforma com essa coisa natural que a sociedade encara a homossexualidade. Não existe cromossomas de homossexuais, não tem. É cromossoma de macho e cromossoma de fêmea. Não existe cromossomas homossexuais. Não existe biologicamente uma definição científica para uma anatomia biológica da homossexualidade. Não tem. Só existe anatomia sexual do macho e anatomia sexual da fêmea. Então a sociedade vai regularizando toda a safadeza, quer engolir de goela abaixo todas as mazelas que deturpam a família, deturpam os valores, e cada vez mais o homem se torna insaciável. Mas o verdadeiro cristão, ele não se conforma. Ele não aceita. O verdadeiro cristão, ele não aceita que a sua família vá para o inferno, ou que a sua família esteja no caminho da perdição. Ele quer ganhar toda a sua família para Jesus. Ele quer ganhar os seus filhos, quer ganhar o seu marido, quer ganhar a sua esposa. O verdadeiro cristão, ele quer mudar o ambiente onde ele trabalha, onde ele vive. O verdadeiro cristão, ele não é adaptável a ambientes corruptos e a ambientes imorais. Onde ele chega, onde ele pisa, ele é luz, ele vai brilhar, ele quer mudar, ele vai contestar, ele não vai aceitar, ele vai mudar a situação, porque o verdadeiro cristão é um transformador inconformado.
Esse evangelho light, soft, que andam pregando por aí, não é evangelho da Bíblia. Não, que é isso, querido? Fica do jeito que você está, para que essa preocupação? Que bobagem. Você tem 3 maridos? Que é isso, filha? Fica tranquila. Vai dispensando um a um conforme você puder, viu? Se não puder também não tem problema não. Entendeu? Você, rapaz, a vida é assim mesmo, né? A sua mulher não te dá o carinho suficiente, não é verdade? Aí você arrumou uma outra na rua, vai levando, a gente, olha, vem pra cá, a gente ora por você e vai tocando a vida. Esse evangelho que não muda, que não liberta, que não transforma, não é o evangelho do verdadeiro cristão. O evangelho do verdadeiro cristão, ele diz, olha, eu sei que Jesus pode salvar qualquer pessoa, eu não fico conformado, porque o evangelho transforma, liberta, muda e dá uma nova expectativa ao homem. O verdadeiro cristão, ele não consegue se adaptar ao pecado, ele não consegue se adaptar à imoralidade, ele não consegue, ele quer mudar, porque ele tem a mente de Cristo, e ele muda, e olha, vou dizer aqui na linguagem bem populesca, ele causa um santo rebu. Sério, em Atos 17:6 diz assim: esses, lá em Tessalônica, esses que têm alvoroçado o mundo, chegaram até nós. Esses que têm perturbado toda essa ordem de legalização do pecado, chegou até nós. O evangelho é para confrontar, é uma contracultura à cultura pecaminosa do mundo. Isso é o poder de Deus para transformar a vida do homem. E o verdadeiro cristão, ele não aceita e não se conforma e não toma forma do pecado dessa sociedade longe de Deus. Ele não se conforma, ele não aceita. Isso é uma característica. Eu não estou dizendo que um verdadeiro cristão, por ser um transformador inconformado, ele é um alienado, ou um alienígena. Não é nem alienado, nem alienígena, certo? Ele é um ser humano normal, que fala com todo mundo, que conversa com qualquer pessoa, como qualquer ser humano normal, que não passa, eu sou pastor inconformado, por isso eu não olho para ninguém. Eu chego na empresa, eu tenho um cachorro, pastor alemão, para me levar até minha firma, porque eu ando de olho fechado na rua. Deixa de palhaçada e de besteira. Um verdadeiro cristão não significa que ele é uma pessoa alienada do contexto social, mas significa que ele foi transformado pelo poder de Deus. Ele conhece e sabe que Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Então ele chega em qualquer ambiente onde o pecado está fazendo festa, ele lembra do que Paulo fala em Romanos 5:20: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu vou mudar o lugar, eu vou mudar a minha família, eu vou mudar meus amigos, pelo poder do evangelho que mudou a minha vida. Em 11º lugar, primeiro é isso aqui: o verdadeiro cristão é um transformador inconformado. Em 11º lugar, um verdadeiro cristão, ele sabe viver em qualquer situação. Um verdadeiro cristão sabe viver em qualquer situação. Filipenses 4:12, o apóstolo Paulo diz assim: sei estar abatido e sei ter em abundância. Em todas as coisas e em todas as maneiras eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Aí ele completa o versículo com o versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você entendeu o que Paulo está dizendo? Eu sei ter em abundância e também sei padecer necessidade. Eu sei viver com fartura e também sei viver com fome. Eu sei viver tendo muito e também sei viver não tendo nada. O verdadeiro cristão, ele sabe viver em qualquer situação, seja pobre ou seja rico, esteja empregado ou desempregado, ele continua fiel ao Senhor. Não perde a cabeça, não dá cabeçada na parede, não perde o equilíbrio emocional, porque ele diz: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o Senhor está comigo, eu vivo em qualquer situação. O
verdadeiro cristão é assim. Ele vive em qualquer situação. E a gente tem sempre uma palavra, sabe? Quando tudo vai bem, Deus está abençoando. Quando a coisa está feia, Deus quer falar alguma coisa comigo. Você já viu como é que é o cristão? Paulo está quebrando no lombo dele. Deus está querendo falar alguma coisa para mim. E vem bênção aí, viu? O negócio está feio aí, porque quando Deus abrir a porta, vai arrebentar a boca do balão. O negócio está feio, mas vai ficar bom. Sabe, a gente sempre tem uma palavra. Nunca é, meu Deus, que coisa. Ah, meu Deus, Deus me abandonou. É assim mesmo. E que nada, rapaz. Que nada. Você é um verdadeiro cristão, você sabe estar em qualquer lugar. Você sabe viver conforme Deus permite que você viva a sua vida. Tem muita grana, glória a Deus. Tem pouca grana, glória a Deus. Não tem nada, glória a Deus também. É o que Paulo está dizendo. Ele sabia viver em qualquer época. Tem um outro texto de Paulo que eu acho muito interessante, que é 1 Tessalonicenses 2,9. Ele diz assim: bem lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesado a ninguém e ainda vos anunciamos o Evangelho. Isso aqui é o verdadeiro cristão. Bem, se eu trabalhar 8 horas, dá para sustentar minha família, eu trabalho 8 horas. Mas se não der, eu trabalho 10. E se não der também, eu trabalho 12. E se não der também, eu trabalho 14. Mas eu não vou ficar mendigando pão com ninguém. Eu não vou ficar acharcando ninguém para me ter as coisas. Eu vou à luta e vou botar para quebrar. Eu sei viver trabalhando 8 horas por dia, como eu sei viver trabalhando 12 horas por dia. E trabalho não mata ninguém. Pastor, como é que vai ser para a minha igreja? Aí nessa hora a igreja entra. Eu já conheço essa cantiga. Pastor, só sabe, eu tenho que trabalhar 10 horas. Como é que vai ser eu ir na igreja? Vem para a igreja, chega no meio do culto, meu irmão. Mas bota para quebrar, para sustentar a tua família. Na hora que der para você trabalhar 8 horas, você trabalha. Não está dando, trabalha 10. Não está dando, trabalha 12. Não está dando, trabalha 14. Te vira, meu chapa. Dá tapa na cara da onça e vai puxar barba de leão. Isso não é brinquedo, não. Mas o verdadeiro cristão é assim. Está aqui Paulo, rapaz, um apóstolo. Está dizendo, olha, eu trabalhei noite e dia para não ser pesado a ninguém. Eu fico vendo de vez em quando uns camarada novo aí que vem dizer que tem chamada para o ministério. Eu tenho uma chamada ministerial. 8 horas da manhã está rondando a casa dos irmãos para tomar café. Porque Deus me mandou aqui, irmão. 12:00 e 1h ele chega na casa do outro. Eu estava passando por ali e me lembrei que o irmão mora aqui. E Deus disse, vai lá, meu servo, eis que o frango está à mesa. Aí ele chega de 12:00 a 1h, né? Irmão, é porque eu sabe, Deus me chamou, eu estou fazendo a obra de Deus. Quando dá 4 horas da tarde, ele não sabe viver sem o café. Aí passa na casa de outro. Irmão, tudo bem? Paz do Senhor. Irmão, acabei de coar um cafezinho. Eu sabia que Deus, aí Deus entra na dança. Jeová Jireh, o El Shaddai, ia providenciar um café desse para mim. Aí quando dá entre 7 e 8 horas da noite, ele está chegando na casa de outro irmão. Glória a Deus, que dia pesado foi esse, irmão. Eu estive 8 da manhã na casa do irmão Manuel, ao 12:00 na casa do irmão Antônio, às 4 da tarde na casa da irmã Joaquina, com orações e súplicas, e agora estou encerrando o dia aqui. Que coisa maravilhosa. Olha, irmão, sabe que alguns que receberam os santos hospedaram até anjo. Mas não é anjo cara de pau desse não, irmão. Sabe, o cara não quer nada com trabalho, não quer nada com serviço, aí quer se encostar na igreja. Sabe que tem um monte de vagabundo, pilantra desse por aí? Vocês sabiam? Tem um monte de cara, irmã, não dá mole não. Homem barbado, bater na tua porta 12:00. E tem uns malandros agora para puxar essa imagem aqui. Bota essa cara feia bem dentro, para o cara se arrepiar quando eu falar. Sabe que tem uns sem vergonha, cara de pau, uns profetas de meia tigela, que chega, minha serva, eis que cheguei. Deus tem um mistério aqui. Depois eu tive uma visão, irmã. Eu vi uma mesa farta.
Eu vi uma mesa grande aqui na minha frente, com uma variedade de alimentos, e depois, Deus me falou que depois que a irmã me servir essa mesa farta, eu tenho uma revelação para a irmã: deixa de ser trouxa, bota esse vagabundo para correr, para arrumar um trabalho, arruma uma vassoura para ele. Disse assim: irmão, Deus também me revelou, Deus disse que ia mandar um anjo varredor aqui hoje. Ah, Jesus Cristo! Vai vender picolé na feira, cara de pau! Vai vender sorvete, vai vender laranja! Corre atrás, meu chapa! A gente tem que aprender. Eu não faço. Uma vez um camarada: pastor, eu não faço certos serviços. Falei: rapaz, tu tá desempregado, meu filho? O primeiro que aparecer entra, e dando glória a Deus, e dando aleluia. Quer escolher desempregado? Uma vez eu arrumei um emprego para o irmão, já contei isso, está gravado em uma fita aí, não sei qual. Eu arrumei um emprego para o irmão que estava 2 anos desempregado com família. Arrumei um emprego para ele. 3 dias depois eu passei na empresa e não vi o camarada. Aí fui para o dono da empresa e disse assim: cadê fulano? Pessoa meio sem graça. Pastor, ele foi embora. Falei: mas peraí, o cara está desempregado 2 anos, eu arrumei um emprego. 3 dias depois vai embora. Aí fui perguntar ao santo: rapaz, o que aconteceu? Pastor, eu não trabalho sábado. 2 anos de férias. E diz que não trabalha sábado. Irmão, um verdadeiro cristão, ele vive em qualquer situação. Ele trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha segunda, trabalha terça. Ele vai dar um jeito de estar na casa de Deus. Não pode domingo, vai para segunda. Não pode segunda, vai na terça. Não pode na terça, vai na quarta. Ele vive em qualquer situação. Com dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso, rico, pobre. Agora tem um detalhe: vai apertar. Essa história de saber viver em qualquer situação, eu verifico muita gente vivendo fora da sua realidade de vida. Eu conheço muitos pais alimentando luxo de filho e não mostra para o teu filho a realidade da tua vida. Muitos pais na igreja que estão sendo vencidos por essa demanda de mercado consumista, e não sabe sentar com o filho e dizer: meu filho, aqui está a minha realidade, e o que eu posso te dar é isso, e você, mais do que o estereótipo de roupa de marca, porque tem muita gente de roupa de marca, mas sem caráter. Mais importante na sua formação é o teu caráter. Você não vai ter roupa de marca, mas eu vou ensinar você a ser um homem de verdade, a ser um cristão de caráter. Aí o moleque chega: papai, eu quero o último modelo da Nike que saiu, papai. É fantástico o tênis, só falta impulsionar a gente para frente. Ele tem dá um pulo. Quanto é o tênis, meu filho? 250 pau. Mas papai, aí o cara ganha 400 reais. Aí o filho quer um tênis de 250 pratas. O que ele tem que falar para o filho? Meu filho, olha, você não sabe como o coração do pai está partido, que eu queria te dar mais do que o tênis da Nike, que vale 250 pratas. Eu estou chutando o preço aqui, estou falando em tese. Tem tênis de 100, de 150. Depois eu vou cobrar o cachê a Nike pelo anúncio, viu? Mas isso é outro assunto. Olímpico, sei lá o quê. Dá tanta marca aí. Aí o pai diz: olha, eu queria te dar isso, você merece mais do que isso. Mas meu filho, papai pode te dar só conga. Vai de conga, querido. Papai, esse chinelo novo, o Raider, saiu um chinelo tão bonito novo, eu queria um Raider. Meu filho, dá graças a Deus pela Havaiana. Você tem que viver conforme Deus permite que você viva. Você não tem que ficar atendendo a demanda dos outros. Você não tem que cumprir luxo de filho. Eu fico vendo muitas vezes, o pai está desempregado, a filha vai fazer 15 anos, o camarada pega dinheiro com a agiota para fazer festa, para encher a barriga dos outros. Ó Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Toca no coração desse agiota para ele diminuir o juro. Vai tomar vergonha. Minha filha, teu pai não pode dar festa. A coisa mais importante é que nós temos Deus, é que eu te amo, é que Deus tem um futuro para você. Vive de aparência, cristão vivendo de fachada. Cristão vive a vida como pode. Fachada. Eu tenho um irmão que é engenheiro,
há anos atrás, um bom apartamento, ele de carro novo, a mulher dele de carro novo, e eu andando na Kombi da igreja, quando deixavam. Ou então no Mercedão. Nunca tive problema de olho. Ai, meu Deus, o meu irmão, Senhor, o meu irmão está com 2 carros, Jeová. Sabe? Nunca tive problema. Olha, eu tenho que ter porque meu irmão tem. Nada, eu sabia que Deus ia me abençoar um dia. Eu tenho a bênção de Deus. Eu vou correr atrás, eu vou botar para quebrar. Agora fica atendendo a demanda dos outros. Fica com uma vida falsa e mentirosa, porque quer viver conforme não pode. Depois fica, pastor, o inimigo está furioso. Satanás levantou uma perseguição contra mim. Quanto a perseguição, irmão? Eu ganho R$1.000 e estou gastando 2.000 todo mês. Vai tomar vergonha nessa cara. Que não é diabo coisa nenhuma, é a tua insensatez. E aí vai chegar a vez das senhoras, irmãs em Cristo amadas. Você também, querida, não fica apertando o teu marido, exigindo coisa para teus filhos e para você, que tu sabe que teu marido não pode, e joga teus filhos contra teu marido. Meu querido, eu vi uma boutique, eu quero. Minha irmã, vai no varejão das fábricas e dá glória a Deus. Paga a costureira 15 pau, 20 mil reais para fazer o vestido e dá aleluia. Não fica oprimindo teu marido que não pode. E você, homens, chegou a vossa vez. Também não fique dando uma de gostosão de machão. Não, porque comigo é o seguinte, a mulher pediu, tá lá, eu dou. Falou, tá, eu gosto de ver minha mulher mesmo bem bacana e tal. Eu me arrebento, estouro o cheque, tem quase um cara dando um tiro na minha cabeça, mas tá tudo bem. Deixa de ser trouxa, rapaz. Você tem que viver a sua realidade. E quando eu falo de viver realidade, eu estou falando de pobre, mas tem o rico. O rico. No nosso meio. Antigamente, quando o pastor Santos começou, há mais de 50 anos atrás, sabe? Que a coisa era terrível, feia. Pastor comia o pão que não sei quem amassou por aí. Uma época dificílima. A igreja só pobrezinho. Hoje não, Deus tem abençoado. Tem gente de grana na igreja. Hoje eu estou falando da igreja, não estou falando da PEN, estou falando da igreja no Brasil. O programa está em todo o Brasil. Sabe o que é que eu vejo também? Alguns cristãos, o cara ganha, estou falando em tese aqui, o cara ganha 30 mil reais por mês e vive como se estivesse ganhando 500 reais. Ganha 30 mil pratas, sabe? O carro é carro velho, todo cheio de arame. Tá ligado, empurra, dá um empurrão. Jesus abençoa. Toma vergonha nessa cara, rapaz. Sabe? A mulher parece até uma bruxa. Para bruxa só falta a vassoura. O cara ganha grana, mas é miserável. Não contribui com a obra de Deus, só nega dízimo, é o pior ofertante da igreja, não ajuda necessitado, não investe em obra social. É os extremos. É o pobre que não vive a vida como pobre e o rico que não sabe usufruir aquilo que Deus dá. Eu não estou falando que você tem que jogar dinheiro aí igual um cara faz. Quem quer dinheiro? E aquilo é malandragem, ele não está jogando dinheiro fora para ninguém. Cada vez mais rico, quando ele joga aquela notinha de avião. Mas isso é outro, não estou aqui criticando, eu estou só comentando. Eu não estou dizendo que porque você tem uma boa situação econômica, tu vai jogar dinheiro pela janela. Mas você pode viver bem, pode ter um carro melhor, pode morar melhor, pode passear com a sua família e também você é um ofertante melhor. Tem rico tão miserável no nosso meio, que tem muito pobre que dá oferta melhor do que muito rico que está dentro da igreja. Verdadeiro cristão, minha gente, ele vive em qualquer situação. Ele sabe viver como rico, sabe viver como pobre, sabe viver como classe média, ele sabe viver com aquilo que Deus dá. Tem gente no nosso meio que vai receber o salário já está murmurando. Essa porcaria desse dinheiro que não dá para droga nenhuma. Você o quê? Já estou devendo a todo mundo? Irmão. Você está reclamando? Tem um monte de gente que queria ganhar esse salário que tu está ganhando. Isso que você menospreza. Ao invés de você fazer assim, graças a Deus, Senhor, me ajuda.
é pouco, mas tu pode multiplicar. Senhor, é pouco, mas eu sou dizimista fiel, eu sou liberal, Deus me ajuda a manter minha família com isso. Ah, você vai ver como é que o dinheiro vai ser outro papo. Eu estava um tempo desse nos Estados Unidos pregando uma igreja, uma área muito fria na América. Durante 6 meses no ano é frio, de 0 grau para baixo, é pesado. Aí eu fui lá e estava ouvindo os irmãos de lá, os brasileiros lá na América, nessa área fria. Esse frio é uma porcaria, esse frio miserável que está aqui, pastor, esse frio aqui da depressão, 6 meses de céu cinzento, papapi, parapopó, piripipi. Eu estou só olhando para dizer assim, hoje à noite, filhos, estou com peninha de vocês. Aí falei para o pastor, meu amigo, eu vou pegar essa cambada e vou passar uma escova, que eles vão se arrepender o dia de ter me convidado para vir aqui pregar. Aí o pastor, Malafaia, pelo amor de Deus, faz isso, porque santo de casa não faz milagre. Falei, deixa eles comigo. Aí fui pregar de noite. Aí dei um jeito de arrumar um tópico especial para eles. Falei, quando cheguei aqui, eu estava vendo aqui alguns brasileiros aqui. É porque esse lugar é frio demais, pastor. Porque isso aqui é terrível, é muito frio. O céu é cinzento. E quer voltar para o Brasil para ganhar 200 mil réis? Vocês estão reclamando, mas todo mundo aqui tem carro. Todo mundo aqui mora bem numa casa que tem calefação, tem ar-condicionado para quando faz calor e tem ar quente para quando faz frio. Toda casa aqui tem freezer, tem geladeira, tem máquina de lavar roupa, tem máquina de lavar prato e casa confortável, ganha mais de $2.000 por mês. Vocês estão reclamando de barriga cheia. Vocês querem que a mão de Deus pese sobre vocês. Vai lá para o Brasil para ver um monte de gente boa, trabalhadora, desempregada. E aqui eu digo agora para você que está no Brasil e está empregado. Milhões de brasileiros, bons de trabalho, por causa dessa conjuntura econômica, desempregado. Dá graças a Deus, meu irmão. Aprenda a viver conforme Deus permite que você viva. Em 12º lugar, o verdadeiro cristão, ele tem vida abundante agora. O que é isso, pastor? O verdadeiro cristão tem vida abundante agora. Sabe o que é vida abundante agora? É uma vida cheia de alegria, é uma vida cheia de paz, é uma vida cheia de esperança, independente do momento que você viva. Lembra de Paulo e Silas? Arrancaram a roupa dos caras em praça pública, tomaram varadas, vergonha moral, abandono psicológico, menosprezo social, apanharam sem merecer, foram colocados no cárcere inferior, lugar onde a luz não penetra, amarrado pelo tronco, fezes e urina do prisioneiro misturada com eles. Esse diálogo que eu vou reproduzir aqui, eu não encontro em Paulo e Silas. Já pensou? Um lugar desse. Por causa do evangelho, esses 2 caras sofreram desse jeito. Mas você não encontra lá Silas dizendo para Paulo, Paulo, está vivo? Tô, Silas. Que furada foi essa que você me colocou? Eu não, você quis vir. Isso é evangelho? Tô fora. Tô fora. Silas, é assim mesmo, daí para pior. Você não tem esse diálogo na Bíblia? Os caras apanharam, cheio de dor, desmoralizados, presos sem merecer. Lá em Atos 16, 25 diz que Paulo e Silas à meia-noite cantavam e oravam ao Senhor. O verdadeiro cristão interfere nas circunstâncias da vida. O verdadeiro cristão, ele fica até triste, mas não vive triste. Ele passa até por angústia, mas não vive em angústia. Ele passa até por depressão, mas não vive em depressão. Porque tem uma alegria na vida dele, que não é uma alegria produzida pelas coisas do mundo, ou pelas questões sociológicas, é uma alegria produzida pelo Espírito Santo na nossa vida. O couro está comendo, o pau está quebrando no nosso lombo, mas a paz, a alegria, a satisfação de vida, aquilo que Jesus fala em João 10:10, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, vida abundante agora, no meio da tempestade, no meio da adversidade, você dá glória a Deus, você dá aleluia, porque você tem a presença do Espírito, o Senhor habita em você, e você é feliz mesmo na adversidade.
Isso é vida cristã, meu irmão, é vida abundante agora. Olha, eu já contei isso numa mensagem, mas quero contar aqui de novo. Há um tempo atrás, eu estava aqui no quarto andar desse prédio, nas janelas viradas para lá, eu estava aqui nesse canto. Aqui tem um prédio baixo. Tinha um camarada consertando o telhado, um operário. Quanto ganha? 200 prata? 250? Consertando o telhado. Um camarada cantando meio desafinado, sabe? Assim, sem harmonia de melodia. Mas eu nunca me esqueci desse fato. Isso tem mais de 2 anos isso. Nunca me esqueci desse fato. Era umas 3 horas da tarde, 4 horas, eu estava aqui na igreja. Daqui a pouco eu estou do outro lado e escuto um cara cantando alto assim. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer, a minha alma está cheia de paz. Falei, que é isso? Como ele estava cantando tão alto, aí eu vim andando. Cheguei até a janela. Era um operário. Um homem, aproximadamente uns 50 anos de idade, consertando o telhado aqui desse prédio. E colocando as telhas e cantando assim. Eu fiquei olhando, eu disse, olha que coisa. Um camarada desse, 250 pratas deve estar ganhando. Tinha uma mulher nos fundos do outro prédio, com lágrimas nos olhos. Aí eu fiquei olhando e disse, olha que coisa linda. É a vida cristã. Agora nesse momento tem ricos, bilionários, que tem que tomar remédio para dormir. Que estão em grande depressão, que tem bilhões, quem sabe alguém está vendo agora, quem sabe Deus colocou algum milionário, está pensando até dar tiro na cabeça, não vai resolver o teu problema, só Deus pode mudar você. Só o poder do evangelho para arrancar essa tristeza e essa angústia. Um operário que ganha 200 ou 300 pratas, cheio de vida, cheio de alegria. Irmãos, o verdadeiro cristão é assim. Ele é cheio de paz, ele é cheio de alegria, ele é cheio de prazer, porque Jesus habita nele, porque o Espírito Santo está nele. Oh, louvado seja o Senhor. Eu quero reforçar, eu não vim passar uma mensagem utópica. Pastor, quer dizer que o cristão não fica triste? Atenção, eu sou cristão, não fico triste. Não fico. Eu não estou triste, é mentira, não estou triste. Cuidado que daqui a um dia eu vou passar por você no pneu. Não estou triste. Aí, meu filho, não vai ter mais jeito. Eu não vim aqui mentir, eu quero reforçar o que eu falei ainda há pouco. O verdadeiro cristão, ele é um ser humano normal. Ele também fica triste. Tem hora que ele fica também de cabeça baixa. Tem hora que a angústia vem, mas ele não vive triste. Ele não vive em angústia, ele passa pela tristeza, ele passa pela angústia, porque o Espírito Santo é um refrigério fantástico. O Espírito Santo diz, meu filho, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te renovo, eu te sustento, eu tenho uma vitória para você. E daqui a pouco o camarada vem para a igreja, muitas vezes ele vem triste, o pau está quebrando na ideia dele, é problema com o filho, é problema de emprego, é problema com o patrão, ele vem mesmo amuado, ele entra dentro da igreja, daqui a pouco ele começa a cantar, ele começa a ouvir a palavra, muda o coração dele, muda o pensamento dele. Sabe por quê? Porque é vida abundante agora, é você ser feliz hoje, é você ser alegre hoje. Oh, meu irmão, engrandeça o nome do Senhor, louve a Deus, adore a Deus, porque vida cristã é vida abundante já. Isso que eu estou falando para você, amigo, não tem yoga, não tem zen budismo, não tem esoterismo, não tem pataquada nenhuma que dê isso. Só o poder do evangelho, só Jesus habitando na vida do homem, que traz sossego à alma, que traz equilíbrio emocional, que traz uma viva esperança. Lembra, meus irmãos, lembre-se disso, lembre-se. Paulo está em prisão domiciliar. Os filipenses estão disputando espaço. Evódia e Sintique, numa disputa terrível. Aí Paulo pega uma carta. Paulo está preso. Prisão é lugar de depressão, prisão é lugar de angústia, prisão é lugar do camarada ficar amuado. Aí Paulo pega uma carta e dá uma lambada. Tá? Aquelas pancadas com luva de pelica. Machuca mais do que qualquer outra coisa.
sabe? Aí Paulo diz assim: Filipenses, eu estou preso e estou tão alegre, vocês estão livres e estão com tristeza, com amargura no coração. Filipenses, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Olha, tenha alegria, vibre, porque Deus habita em você, Jesus mora em você, você é uma pessoa vitoriosa, Deus está contigo. Ele estando com você, quem é que vai derrubar você? Quem é que vai massacrar você? Quem é que vai derrotar você? Há um Deus vivo na tua vida. Oh, meu irmão, coisa maravilhosa é ter Jesus. Ter Jesus é a coisa mais importante do mundo. Ter Jesus é mais importante do que todo o dinheiro, do que toda a posição. O mundo não entende isso. Tem muito crente pobre aqui na nossa igreja. Olha, esses morros aqui da Penha: Morro da Fé, Mirindiba, Chatuba, Morro do Caracol. Quase que tu entra no caracol para chegar no cume do bicho. Quase que tu vê o Rio de Janeiro todo. Tem um monte de crente nosso aqui dessas regiões aqui. Nossa igreja tem mais de 20 congregações em áreas proletárias. Não temos vergonha nenhuma disso e não queremos passar atenção, irmãos. Eu queria dizer aqui, nesta igreja só tem pessoal de nível, entendeu? O menor salário aqui é 5 mil reais. Porque nós só trabalhamos com gente, sabe, não, esse negócio de pobre não é para nós, não, pobre deixa para outros. E conversa afiada. Eu fico vendo, eu fico analisando, meus irmãos, crentes aqui dessa área, mora numa casinha simples, e tem um salário pequeno, mas desce o morro, vem para a igreja, dando glória a Deus, dando aleluia, cheio de alegria, cheio de paz, um monte de gente com dinheiro tomando antidepressivo, tomando remédio de tarja preta, não é nem tarja vermelha. Remédio de tarja preta é aquele que o psiquiatra ou o neurologista tem que mandar um documento junto, não basta a receita. É remédio altamente controlado. Um monte de gente com grana assim, um monte de gente com dinheiro, vivendo doenças mentais e emocionais, e o crente pobre de salário mínimo. Eu não estou fazendo apologia à pobreza, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de verdade. Crente pobre, crente que não tem big apartamento, nem big salário, mas é cheio de paz, é cheio de alegria, é cheio de felicidade por causa de Jesus. Como também na igreja eu conheço alguns que tem grana, que tem dinheiro, pena que não é a maioria, mas eu conheço alguns que tem grana, mas é alegre, é feliz, não é escravo do dinheiro, é liberal com a obra de Deus, sabe usar aquilo que Deus tem dado a ele. Eu também conheço essa gente, porque o verdadeiro cristão, seja rico, ou seja pobre, ou seja classe média, ou sábio, ou ignorante, ele tem vida abundante. Ele tem vida abundante, mesmo diante das adversidades. Essa é a característica, irmão, da vida de um verdadeiro cristão. A coisa pode estar feia, a coisa pode estar difícil, a coisa pode estar pegando, mas você está feliz, você tem paz, você é alegre, porque Jesus está com você. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, querido, quantas pessoas desesperadas, quanta gente desesperada. É a era das doenças emocionais, depressão, síndrome de pânico, abandono psicológico, gente com doenças terríveis, e você está aqui na casa do Senhor, apesar de todo o problema, apesar de toda a adversidade, você está aqui dando glória a Deus e aleluia. Louve ao Senhor na tua casa, glorifique a Jesus pela vida que Ele tem te dado, porque tantas pessoas em situação melhor do que você são infelizes, e você numa situação inferior, você é feliz. Você diz: olha, eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço Jesus, Ele está comigo em qualquer hora, até na dificuldade, na adversidade Ele está comigo. Irmão, crente até em enterro canta. É incrível, não é verdade? Mas até enterro. Puxa um hino aí, irmão. E se tiver banda, toca também. Ah, vamos embora. Por quê? Não,
Não, aqui não tem esse negócio. A gente chora porque é humano e tal, mas a gente sabe em quem a gente tem crido. A paz, a sossego na alma. Irmãos, isso não tem preço. Nós não podemos baratear o evangelho. Nós não podemos fazer um evangelho de causas mesquinhas. É um evangelho que dá carro, que dá casa e que dá isso. Eu sei que Jesus faz tudo isso. O evangelho é muito mais que isso. O evangelho é paz no meio da guerra. O evangelho é sossego no meio da tempestade. O evangelho é esperança onde tudo está destruído. O evangelho é alegria no meio da tristeza. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Exalte o teu Deus, meu irmão. Glorifica a Jesus. Oh, que momento feliz. Oh, glórias ao Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Bem, meus queridos, nós vamos para a última parte da mensagem, características da vida do verdadeiro cristão. É evidente que são muitas e muitas características, além dessas que eu estou falando. Se você quer saber todas as características da vida de um verdadeiro cristão, o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada nos mostra. Evidente, o nosso interesse em falar nesse tema é porque não pode haver vida cristã sem praticidade, sem prática. Vida cristã não é uma coisa para ser filosofada, né? Dissecada teologicamente. A grandeza da vida cristã é eu praticá-la no meu viver diário. Cristianismo funciona, é realidade. Nessa noite, eu quero falar mais 3 características e assim concluir as 15 características que eu escolhi para falar sobre as características da vida do verdadeiro cristão. Nós vamos falar de mais 3, a 13ª, 14ª e 15ª. Existem muito mais, muito mais. Mas essas características é para eu, para você, para nós refletirmos sobre o viver cristão. Então vamos nós. Vamos continuar. Eu quero deixar apenas o texto base de Atos 11, 26, a segunda parte, que diz assim. Atos 11, 26, a segunda parte do versículo. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, praticavam o cristianismo. Bem, em 13º lugar, 13ª característica, já que em outras mensagens falamos de 12 características, estamos encerrando hoje. A 13ª característica da vida de um verdadeiro cristão é que um verdadeiro cristão produz frutos. Um verdadeiro cristão produz frutos. Não estamos falando apenas do fruto singular, fruto do Espírito, de Gálatas 5:22. Ali é o fruto, os seus gomos, não é? O fruto do Espírito aí vem amor, paz, fé, longanimidade, benignidade, temperança, não é? Bondade, né? Esses são gomos do fruto do Espírito. Mas o verdadeiro cristão produz frutos. Muito tempo e até hoje em muitos lugares se pensa, principalmente no movimento pentecostal que eu pertenço, que um verdadeiro cristão é caracterizado pelos dons. Muita gente pensa que um cristão poderoso é aquele que possui dons do Espírito, profetizar, operar maravilhas, dons de curar, variedade de línguas, interpretação de línguas, né? Palavra de ciência, palavra de sabedoria. Oh, esse é um cristão poderoso. Eu quero dizer que teologicamente você está errado, porque os dons é de Deus para o homem. Quando você lê em 1 Coríntios, no capítulo 12, não é? A partir do versículo 4, sobre os dons espirituais, quando ele termina, o apóstolo, de falar sobre os dons espirituais, ele diz: o Espírito distribui a cada um como quer. É soberania, é autonomia,
todo dom perfeito vem do alto, e o Senhor distribui dons como Ele quer, e está acabado. Agora o fruto não, o fruto sou eu que produzo. Então, os dons é de Deus para o homem, o fruto é do homem para Deus. E um verdadeiro cristão é conhecido pelos frutos, porque Jesus ensinou isso. Em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 16, o Senhor Jesus nos diz o seguinte: porque pelos seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz mau fruto. Não pode a árvore boa produzir mau fruto, nem a árvore má produzir bom fruto. E toda árvore que não produz fruto, corta e lança no fogo, porque pelos seus frutos conhecereis. O cristão é conhecido por aquilo que produz. Agora, quando a Bíblia usa essa tipologia, ou esse simbolismo da vida cristã como fruto, é que, para pensar numa fruta. O que é um fruto? O que é um fruto? Pelo menos 3 coisas, entre tantas, a gente pode ver, porque o Senhor compara a vida do cristão com uma vida que produz frutos. Primeiro, o fruto é uma coisa prazerosa. Um abacaxi amarelinho, aquele abacaxi amarelinho, rapaz, docinho, é uma coisa prazerosa. Um caqui, uma pera, aquela que você morde e ela derrete, uma uva moscatel, tem gente aqui já babando, tem irmão em casa correndo para a geladeira, aquela maçã que faz assim, aquela maçã assim que chega a fazer barulho. Que coisa, né? Fruto é uma coisa prazerosa. Você está dando prazer a quem, hein, meu irmão? A sua vida dá prazer ou a sua vida é infelicidade? Que fruto você está produzindo? Você está produzindo frutos prazerosos ou está produzindo fruta podre? Uma característica do fruto é que é uma coisa prazerosa. Você tem que produzir coisas prazerosas. A quem você dá prazer? A sua família, seu pai, sua mãe, seu patrão, seus empregados, sua esposa, seu esposo? Uma outra coisa característica do fruto, é que o fruto alimenta. De vez em quando você está doente, o médico diz assim: você deve comer essa fruta aqui. Dependendo de doenças que você tem. Você sabia que os soldados no Vietnã, isso é provado, você sabia que os soldados na selva do Vietnã, os soldados americanos, não morreram de fome porque comiam banana? A banana é uma das frutas mais completas em vitamina. Você sabia disso? Isso é provado. Comiam banana verde, não tinham o que comer e não morreram por causa disso. Isso é um alimento. Você está alimentando quem, meu irmão? Nesse mundo raquítico, cheio de fome, você está alimentando? Você tem que produzir fruto. E o fruto, ele produz vida também para certas doenças. Olha, esse fruto aqui tem certas vitaminas que vão ajudar você a viver. Você tem sido produtor de vida nesse mundo de morte? Qual é o tipo de fruto que você tem produzido? Um verdadeiro cristão produz frutos. A árvore que não produz fruto tem que cortar e jogar fora, porque é pelo fruto que se conhece, não é pelos dons espirituais, não é porque você fala muitas línguas estranhas, não é porque você dá glória a Deus mais alto que o outro, que você é um cristão melhor. É pelo fruto, é por aquilo que você produz no dia a dia da vida cristã. Pergunta a quem está perto de você, só pergunta, pelo amor de Deus, que tipo de fruto você está produzindo? Pergunta aí. Pergunta em casa aí, minha irmã. Pergunta a teu marido aí, por favor. Pergunta. A 14ª característica da vida cristã que eu quero falar
é de que a vida de um verdadeiro cristão é uma vida exemplar. Olha o que Paulo fala em Filipenses 4:9. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isto também fazei. Ai, Jeová, será que Paulo não podia diminuir essa lista, não? O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso também fazei. O que é que você tem ensinado? Tem ensinado ao teu filho o quê? A ser 171 qualificado? Trambiqueiro? Enrolador? Mentiroso? O que é que você tem ensinado aos crentes novos? A ser linguarudo? A falar mal da vida dos outros crentes? A falar mal de pastor? A não ter responsabilidade de vir para a igreja? Sempre chegar atrasado? O que é que eu e você estamos ensinando? O que é que a gente está ensinando? O que é que estamos ensinando aos nossos amigos? O que aprendestes? Sinal que Paulo ensinava coisas tremendas da vida. Olha, o que você aprendeu comigo você pode fazer. Será que a sua família pode dizer assim? Seus amigos? Você tem ensinado coisas boas? Um padrão de ética, de honestidade, de integridade? Depois Paulo diz assim: o que recebestes? Ele está falando de doação. O que é que você tem doado? Ódio, rancor, inveja, vingança? Uma das coisas, ou melhor, a coisa ímpar, espetacular do Evangelho é a graça. Você tem sido doador de graça? O que é graça, pastor? É fazer o que ninguém merece. É perdoar aquela pessoa que não merece, que ofendeu você e fez mal contra você. É amar aquela pessoa sem querer que ela te ame. Igual Paulo diz em 2 Coríntios 12:15. Diz assim para a igreja de Coríntios: olha aí, Coríntios, ainda que sendo menos amado, amando-vos cada vez mais. Que coisa linda, que doação. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, eu não amo vocês como uma relação de troca. Eu não amo vocês porque vocês me amam. Eu amo vocês porque a graça do Senhor está sobre mim. Independente se você me ama ou não, eu lhe amo. O que é que você tem doado? O que é que você tem doado para o serviço social da igreja? Ventilador sem hélice, ferro sem resistência, televisão sem tubo de imagem. Não, pastor, eu tenho doado camisa de seda queimada atrás de ferro. Não, pastor, eu tenho doado sapato com ventiladores, buraco por tudo que é lado. Irmão, amado, a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Eu não posso dar nada para ninguém que não me seja útil. Tem gente que pensa que o serviço social da igreja é departamento de limpeza urbana. Tudo que não presta, sapato furado, chinelo rebentado, camisa rasgada, quer doar para a igreja. Isso é uma vergonha. Se não presta para você, não presta para ninguém. O que você tem doado? Pastor, eu adoro levar um saco de sal para o serviço social. Irmão, sal e fubá, o serviço social não aguenta mais. O serviço social da tua igreja não aguenta mais com sal e fubá. O que você tem doado? Lembrar, pastor, eu não dou porque eu sou pobre. Você é pobre, não doa nada. No evangelho, meu filho, ou você doa, ou então não é evangelho. Olha só para quem é pobre agora, essa é para pobre. 2 Coríntios capítulo 8. A graça que foi dada à igreja da Macedônia, que em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, que da sua profunda pobreza houve abundância de generosidade, o que eu mesmo testifico, porque deram e deram acima do seu poder. A igreja dos pobres da Macedônia
ajudaram os mais pobres da Judéia. Só o Evangelho faz isso. O que você tem doado, meu irmão? A pior nota na oferta. A pior oferta. Que doador é você? Quando chega um irmão, não é paraquedista que de vez em quando chega na igreja, eu vou viajar para a Bahia. Você nunca viu ele nem mais gordo nem mais magro. Você não sabe se é trambiqueiro, o que é. Mas estou falando daquele irmão que senta perto de você na igreja, que você sabe quem ele é, a família dele. Aí o irmão chega para você e diz assim: rapaz, eu estou desempregado, vivendo uma grande dificuldade, vão cortar minha luz, R$40 a conta de luz, rapaz. Você pode nem ter os R$40 para pagar, mas você podia dizer: olha, irmão, eu não tenho os R$40, mas eu tenho R$10 aqui. Fale com outro, né? Você não é obrigado a ter tudo, mas você não é doador. Aí sabe o que você faz? Aí você é cara de pau. Ajoelha aqui, meu irmão. Ó Senhor Jeová, o teu servo não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Coloca um anjo lá na rua onde ele mora. Não deixa o carro da Light entrar, Senhor. Cega, ó Deus, os homens da Light. Ai, lamber sabão, fariseu. O que você doa, meu irmão? O que aprendestes, recebestes e ouvistes em mim. O que tu anda falando? Palavras ofensivas? Hebreus 12:15 diz assim: ninguém se prive da graça de Deus, e alguma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. Será que você tem usado a sua boca para ofender violentamente as pessoas e depois vem com essa cara de santo para a igreja? Tem uma língua afiada. O que ouvistes? Será que a pessoa está ouvindo de você mentira? Deixai a mentira, diz lá Efésios 4:25, e cada um falai a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 9 diz que nós não devemos mentir, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou será que você tem falado palavras torpes? Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa e que possa promover edificação para os que a ouvem. Será que você tem falado palavras de maldição? Tem gente que tem uma língua para amaldiçoar. Tiago 3:10 diz: olha, não pode de uma mesma boca sair maldição e bênção. Não convém que se faça assim. Não pode jorrar de uma mesma fonte água doce e águas salgadas ou amargas. Não pode! Como é que você tem usado a sua boca para ofender violentamente? Para amaldiçoar? Esse menino é um idiota burro. Isso é um burro, vai pastar na vida. Cuidado. Cuidado que você anda falando para o teu filho. O que tu anda falando para o teu marido, hein? Isso é uma moleza. Isso não vale nada. Gente que tem uma boca para amaldiçoar. Será que a sua palavra é dúbia? Você nunca sabe se o camarada está falando verdade ou não, se ele está brincando ou falando sério. Que coisa feia é esse tipo de crente. Será que ele está brincando? Será que ele está falando sério? Será que é verdade ou mentira? Jesus falou em Mateus 5:37, seja vosso falar sim, sim, não, não, o que passa disso é de procedência maligna. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Olha a minha vida. Ou será que você é um fariseu hipócrita? Tá cheio de hipócrita por aí afora. Está cheio de camarada muito santo dentro da igreja, fala muitas línguas estranhas na igreja, dá muito glória a Deus na igreja, mas em casa é um capeta.
Queima nada, ele tem que tomar vergonha na cara. Sabe, é crentão, é santão, recrimina todo mundo, mas vai ver a prática dele. Vai ver como é que ele trata com os colegas, como é que ele trata no serviço, como é que ele trata da mulher dele e dos filhos dele. Tem uma historinha que eu acho que você deve ter ouvido de uns 100 pastores pelo menos. Aquela historinha do garoto que está com a mãe ouvindo o pai falar na igreja, e o cara fala empolgado e cheio de autoridade, o fogo cai na igreja, o moleque está olhando para ele, o filho dele. Aí puxa a saia da mãe e diz assim: mãe, não dá para a gente morar aqui dentro da igreja não? A mãe: o que foi, meu filho? Por quê? Papai aqui é tão bonzinho. Eu queria dizer para você que duplicidade de personalidade é sintoma de doença mental. Tem muita gente na igreja, ele é uma coisa na igreja, outra coisa lá fora. Ele só tem capa, mas a essência está podre, está contaminada. Cristianismo de fachada, que é só pela roupa e pelo cabelo, e a cabeça está cheia de adultério e de prostituição. É mau, é perverso, tem índole má, não é amigo de ninguém, puxa o tapete qualquer um, mas na igreja pipapá. Tá rindo, irmã? Sabe? É fogo, fogo. E em casa, couro na mulher. Varão de fogo, tá chegando um varão de fogo. O que aprendestes, o que recebestes, o que ouvistes, o que vistes em mim, isso também fazei. Vida cristã é uma vida exemplar. Você tem sido exemplo de pai e de mãe? 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Que adianta, irmã? Está enfurnada dentro da igreja e a tua casa parece chiqueiro. Que adianta? É tão santa, ora tanto, profetiza tanto, mas os moleques vivem sujo, porco e podre, fedorento, casa fedida, parece mais chiqueiro de porco. Que adianta, meu irmão? Tem tanta autoridade, fala tanto, mas é um pai omisso. Que adianta? Efésios capítulo 6, versículo 3, diz assim: olha, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas ensinai-os na admoestação do Senhor. Nunca fez um culto doméstico em casa, nunca sentou com os filhos para ler a Bíblia, é desmazelado na escola dominical, só chega atrasado na igreja, não é exemplo de pai como cristão para os seus filhos. É ruim de dar glória a Deus, né? E você, meu filho, chegou a vez de vocês. Você tem sido um exemplo de filho? Efésios 6, no versículo 1, diz assim: filhos, obedecei a vossos pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Filhos estão na igreja, xinga o pai, dá na cara da mãe, vai te converter, meu chapa, vai te acertar, porque você está reduzindo o tempo da tua vida aqui na terra. Você tem sido obediente a seu pai, a sua mãe? Ela pode ser uma lavadeira, a tua mãe pode ser analfabeta ou semi-analfabeta, e você é um doutor, mas você está aí por causa dela. Honra a tua mãe. Você tem sido um exemplo de empregado? Efésios capítulo 6, do versículo 6 ao 9. Tem sido? Diz que nós temos que servir aos senhores não por vista. Sabe o que é vista? É o puxa-saco sem vergonha, cara de pau. Na frente do patrão ele é bonitinho, mas por trás ele arrebenta. Diz lá Paulo a Timóteo: olha, você deve servir ao seu patrão como se estivesse servindo ao próprio Deus.
Como é que é você? Toda semana interna um da tua casa. Um dia é teu filho, um dia é tua filha, outro dia é tua mãe, um dia é teu pai, é tio, não sei o quê, só para dar golpe no patrão. Hã? Como é que é? E você, patrão, chegou também a tua vez. No versículo 10 diz assim, que você não deve usar dessa autoridade para massacrar os outros, porque é um Deus que não faz acepção de pessoas. Eu não posso entender como é que um crente que tem uma empresa, está lá o camarada trabalhando há 3, 4, 5, 6 meses, sem carteira assinada. Como é que pode um negócio desse? O camarada trabalha 12, 14 horas para ele não paga uma hora extra. Como é que pode? Como é que pode ter igreja? Chegou também a vez de vocês. Mantém um funcionário na igreja há 10, 15 anos, sem carteira assinada, sem nada. Aí o camarada é mandado embora, entra na justiça, dá-lhe uma pancada, o juiz penhora o templo para o camarada receber indenização. Aí vem lá o obreiro: irmãos, vamos orar porque o inimigo está furioso. Aí talvez tenha algum empresário dizendo assim: ele não sabe das coisas. Ele não sabe das coisas porque ele está por fora, ele é pastor, ele não sabe quanto custa um empregado. Vai morder a língua agora, querido. No meu ministério, eu tenho mais de 70 funcionários. Não tenho 7, são mais de 70. Tudo com carteira assinada. Ninguém trabalha para mim 1 minuto a mais sem receber hora extra. Não é porque eu sou bonzinho, não. Porque eu tenho que ser exemplo de cristão em todas as áreas. Eu tenho que lutar. Em algumas a gente tem defeito, é deficiente, mas aquilo que você pode superar, você deve. A sua vida é exemplar? Você é exemplo de cristão? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3. Nós somos a carta aberta lida pelo mundo, irmãos. Olha o que Jesus falou em Mateus, no capítulo 5, do versículo 13 em diante, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A tua vida é espelho, a tua vida é exemplo. Estão olhando para você, estão olhando para mim. Para com essa hipocrisia. Olha para Jesus, olha para Jesus. Não olha para mim não, olha para Jesus. A nossa vida tem que ser uma vida exemplar. Você tem sido exemplar como cidadão? Você tem sido? Paulo diz em Romanos, capítulo 13, versículos 6 e 7, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Jesus falou em Mateus 22, 21, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Cumpra a sua obrigação como cidadão aqui nessa terra. Jesus não disse que César é do diabo, ele fez uma ruptura. Cumpra a sua obrigação aí nessa terra a César. César representa o poder temporal, o poder político. Agora, cumpra a sua obrigação como cidadão dos céus. Eu fico vendo aí esses crentes dizendo: pastor, a política é do diabo. Quem te falou que a política é do diabo? Esse profetismo é igual um que eu ouvi há muitos anos atrás: a televisão é do diabo, e o diabo deitando e rolando, e nós só profetizando. A televisão é do diabo, a política é do diabo. A política não é para mim. Deus não me levantou para mim ser político, porque Deus me chamou para uma coisa maior do que isso. Deus me chamou com uma vocação, não me fez político. Agora, Deus me deu um ministério para me influenciar, isso sim. E para você exercer a sua cidadania. Você tem sido um exemplo como cidadão, cumprindo as suas obrigações, para abençoar esse país, para esse Brasil desenvolver. Tá duro para dar um glória, né, irmão? O irmão lá deu um aleluia tímido. Aleluia. Em 15º lugar, vida cristã. Característica da vida de um verdadeiro cristão é que a vida de um verdadeiro cristão é voltada para o futuro. É voltada para o futuro. Olha o que Paulo diz em Romanos 8,18. Para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A visão dele, lá no futuro.
Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ah, irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. Nós estamos barateando o Evangelho. As pessoas estão crendo no evangelho de casa própria, de carro novo, de bom emprego, para ser empresário, para ser isso ou aquilo. Eu sei que Jesus dá carro novo, abre porta de emprego, eu tenho visto isso, abençoa, mas isso não é a essência do evangelho. Estão barateando um evangelho capitalista, onde você só fica satisfeito se Deus encher você de coisas que agradam a sua natureza pecaminosa. Agora olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16. Ainda não desfalecemos, por isso não desfalecemos, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Agora olha o que ele vai falar. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Eu quero dar uma palavra aqui, não escandaliza não que eu explico. Para ter carro novo, para ter casa própria, para ter bom emprego, não precisa do evangelho. Irmão, está com a boquinha aberta? Meu Deus, Jesus, heresia, Senhor. Eu provo na Bíblia. Vou repetir. Para ter bom emprego, para ter casa própria, para ter carro zero, não necessita essencialmente do evangelho. Olha o que o Salmo 115, versículo 16 diz. Os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Tem um monte de ímpio milionário, bilionário, que nem teme a Deus. E não tem um carro zero não, tem frota. E não tem um apartamento não, tem milhares. Não tem nada de cristianismo. Sabe por quê? Com luta, trabalho, inteligência, você conquista as coisas. É claro que Jesus pode te ajudar a conquistar isso. Mas quando você coloca isso como prioridade do evangelho, você estraga o evangelho. Você deprecia o evangelho. Porque a coisa que só o evangelho oferece, vida eterna. Vida eterna, só Jesus pode dar. Por isso que Paulo tinha uma visão voltada para o futuro. Por isso que Paulo olhava lá para frente. Olha o que ele fala em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, e ele usa uma palavra logo de abertura. Eis que vos digo um mistério. O que é mistério? É uma coisa transcendental. É algo que está acima do limite da capacidade humana. É algo que está acima da esfera da compreensão humana. Olha só como é que ele abre o texto dizendo: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós os vivos seremos transformados juntamente com eles. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia!
Nós cremos na eternidade, o dia que o Senhor enxugará toda lágrima, toda dor. Não vai haver mal, não vai haver desgraça, não vai haver pobreza. De eternidade em eternidade, pelos séculos dos séculos, estaremos para sempre com o Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Oh, aleluia. Vida cristã é vida voltada para o futuro. A qualquer hora a trombeta vai soar e a igreja vai ser arrebatada aqui da terra. Vão dizer que é disco voador, vão dizer que é ET, vão dizer sei lá o quê, mas a igreja vai sumir. Tem uma notícia: um dia vão tentar me achar na TV. Tchau, benção, filho, fui. Vão achar, teus amigos vão te procurar, mas você foi arrebatado para o dia da eternidade, o dia da glória. A nossa esperança é lá no futuro. Tito capítulo 2 versículo 13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a maior esperança do cristão. Eu vou ver Jesus como Ele é. Eu tenho uma notícia para dar para você que tem um quadro de Jesus aí na tua casa. É falso. Fica chocado não, me ame. Não me xinga não, segura firme aí. Não troca de canal não. Mas eu quero dizer que é falso. E eu provo para você à luz da Bíblia. Tanto na Bíblia da igreja evangélica como na Bíblia da igreja católica. Pode comprar uma Bíblia das edições Paulino. E pode comprar uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. O mesmo texto de Isaías 53 está numa Bíblia, está na outra. Isaías 53 diz que o Jesus que veio aqui a essa terra, homem de dores, não tinha parecer nem formosura. Esse Cristo que está pintado aí é um Cristo bonitão, um galã, lindíssimo. E a Bíblia diz que ele era homem de dores, não tinha parecer. Isaías 53, ou na Bíblia da tradução evangélica ou católica, Isaías 53, não tinha parecer nem formosura, era desprezado, homem de trabalhos, os homens escondiam o rosto, quer dizer, não se importavam com ele. Esse é o Cristo que veio aqui. Portanto, eu não estou falando uma coisa ilógica para ofender a sua religião. Eu estou falando uma verdade bíblica. O instrumento da verdade teológica é a revelação da palavra. Se você quer saber se alguma coisa é verdade ou mentira no cristianismo, a Bíblia é a última palavra. E a Bíblia diz que Jesus, que veio aqui à terra, não tinha beleza e não tinha formosura. Mas esse é o Isaías do capítulo 53, o Cristo que morreu, o Cristo que padeceu. Agora, o Cristo de Apocalipse capítulo 1 e o Cristo de Apocalipse capítulo 19, aí é o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte, o inferno, o pecado, o diabo, está sentado à destra do Pai. É esse que eu vou ver, esse Cristo com o corpo glorificado, que a Bíblia diz assim: o seu rosto brilha como o sol de meio-dia, os seus olhos é como chama de fogo, a sua cabeça está cheia de diademas, ele está vestido de um linho branco puro e fino, ele tem um cinturão de ouro e os seus pés como do latão reluzente, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A nossa esperança é futura. Nós esperamos dias melhores e coisas melhores. Nós não estamos preocupados com a terceira onda ou com o movimento da visão holística. Nós não estamos aqui preocupados com a pós-modernidade. Nós estamos aqui pensando que Jesus vem. Ele vem, Ele vem. Prepara a tua vida que Ele vem. A igreja vai ser arrebatada e para sempre e sempre estaremos com o Senhor.